Então, você acordar e comer um pão, só comer o pão, você vai ter mais fome daqui a 1 horinha. Porque é só carboidrato. Você acordar e comer um ovo mexido, um ovo cozido, ou uma proteína, um whey protein, algum tipo de proteína, você segura aquela fome. E porque um dá queijo, saciedade. uma coisinha O queijo, leve uma ali. fonte de gordura, vai dar mais saciedade. Então, se fosse pelo menos um pão com ovo, que é uma delícia, já tá muito melhor essa composição. Muito melhor. Porque o problema não é o carboidrato. O problema é a construção do teu dia inteiro. Então, tem um paciente que eu coloco pão com ovo. Eu falo assim, você sai com uma dieta restritiva se teu corpo pedir isso. Porque eu adoraria passar Bota tudo que o lá pra paciente mim, Dani, quisesse. 30 ovos. Tem muito isso. Então, tem essa parte e vai muito além do que a gente imagina do que só ter fome. Que é um assunto bem mais complexo, mas quando a gente fala nessa questão de acordo sem fome, normalmente o cortisol dessa pessoa, que é um hormônio que a gente tem, ele está alterado. O cortisol, ele é basicamente o hormônio que dá energia pra gente. Então, se você acorda sem energia, você acorda e fica lá clicando no despertador várias vezes porque você não quer acordar. Aí você acorda porque tem um compromisso, não toma nada, não come nada, vai só almoçar. Seu cortisol está alterado, que é o hormônio que é para fazer você acordar. E aí esse cortisol, ele não vai parar de atuar no teu corpo, uma hora ele vai aparecer. E vai aparecer à noite, de madrugada, que é quando você vai ter fome. Agora, Dani, uma coisa que é bem relacionada também com a questão do emagrecimento, da qualidade de vida, e que é também uma especialização tua, é a saúde intestinal. Como é que é isso? Porque eu vejo que é uma área que ninguém costuma se preocupar muito. Às vezes a questão do sobrepeso é uma coisa mais visível, mais perceptível, uma coisa que a pessoa consegue perceber, como tu citou mais cedo, quando sobe uma escada, enfim. Mas nem sempre ela consegue perceber outros sinais no corpo. Como é que tu identifica isso? Como é que teus pacientes, eles conhecem sobre essa questão da saúde intestinal? Como é que é mais ou menos isso lá no consultório? A principal foco da minha atuação é emagrecimento e saúde intestinal, porque uma coisa está vinculada à outra. Não é apenas sobre comer e o que é comer, é o que você absorve. Porque muitas das vezes, se você pegasse aqui Carlos e vocês comessem a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, vocês tivessem a mesma composição, o mesmo peso, era para ter o mesmo resultado. Mas não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque vocês têm níveis de absorção e de saúde intestinal diferentes. Aqui que entra o grande ponto. Então, muitas das vezes o seu emagrecimento não está acontecendo porque você está no nível de inflamação muito alto. E essa inflamação está localizada ali na tua parte intestinal. E o intestino, ele tem influência com o emagrecimento, ele tem influência com a nossa imunidade, então 80% das nossas células de imunidade são produzidas na base intestinal. Ele tem influência até mesmo com alergias, então sinusite, rinite, está altamente vinculado à questão da saúde intestinal. Pessoas que têm coceiras pela pele, as doenças autoimunes, elas têm muita relação com a saúde intestinal. E quando a gente fala de saúde intestinal, a gente não está falando aqui apenas de você ir ao banheiro todos os dias. A gente está falando de muito mais profundo do que isso. Porque muitas das vezes as pessoas elas pensam que meu intestino não funciona todos os dias, é assim desde que eu nasci, eu como frutas, eu como vegetais, eu bebo água e mesmo assim ele não funciona. Mas tá tudo bem, porque eu já tenho hábitos saudáveis. Não tá tudo bem, porque quando a gente pensa nesse mundo da modulação intestinal, nem tudo que é saudável vai ser saudável para essa pessoa. A gente tem, de fato, uma alimentação bem específica, algumas vezes restrita, até a melhora do quadro. Justamente porque cada pessoa é única. E aí a gente não pode falar de um emagrecimento se a gente não corrigir essa deficiência na base intestinal. E às vezes o paciente não quer, né? Então eu vou seguir o que ele quer, porque não adianta eu falar uma coisa e ele falar assim, mas eu não vou seguir. Então a gente tem que chegar ali a um consenso, né? Às vezes a gente tem um diagnóstico, a gente faz o diagnóstico através dos exames e também através da sintomatologia dele, que são os sintomas mesmo. E aí eu falo assim, olha, a tua dieta deveria ser assim. Aí ele fala, mas eu acho que eu não vou conseguir seguir. Eu falei, então tudo bem. Aí, um mês depois, ele volta e fala que quer seguir a dieta. Porque é muito interessante quando as pessoas começam a perceber o que elas podem ser. Você é acostumado a não ir ao banheiro todos os dias. Você é acostumado a comer um alimento e a barriga super estufar. Você é acostumado a ter refluxo. Você é acostumado a ter dores de cabeça. Mas você se acostumou porque você sempre foi assim. Mas você ainda não sabe da possibilidade que isso não é normal e que você pode melhorar. A partir do momento que você sabe, que você experimenta essa versão, você não quer deixar de mão, mesmo que custe alguns alimentos que você era acostumado a comer, porque custa sim. E é o que eu sempre falo ao paciente, experimenta a tua melhor versão por 15 dias, faz esse protocolo por 15 dias. Se você falar que não vale a pena, tá tudo bem.
Você manda na sua alimentação, a gente vai deixar conforme você consegue seguir. Mas só experimente. Você vai ver que essa dor de cabeça que você tem ao final do dia não vai aparecer mais. Você vai ver que essa crise que você tem de rinite, que teu nariz fica lá escorrendo, não vai ser mais tão intenso. Essa dor estomacal que você sentia toda vez que você comia, ou que você acorda várias vezes de madrugada com a comida querendo voltar, não vai mais existir. E não é sobre apenas comer frutas e legumes. Isso já vai ajudar todo mundo, mas em casos específicos, não. E sobre a absorção de vitaminas e minerais. Hoje a gente também tem uma parte das pessoas que estão muito focadas em cognição, em performance mental. E tem a ver com a parte intestinal. Tem, porque hoje a ciência fala que o intestino é o segundo cérebro. Nós temos bilhões de neurônios no intestino. Então, às vezes, a gente pensa assim, intestino é uma coisa ruim porque tem a ver com uma situação ruim do nosso dia a dia, da fisiologia, de excrementos e tal. Não. Excrementos e tal. Não. E deixa como se fosse simples, só isso. É só isso. Não é. Hoje, cientificamente falando, tem pesquisas longevas, assim, dizendo, olha, o intestino é um agrupamento de bilhões de neurônios. Por isso que tem uma ligação direta entre intestino, cérebro, intestino. Exatamente, é direto. É uma ligação direta, a ponto de, se teu intestino está inflamado, imediatamente o teu cérebro vai sentir algum sintoma e ali vai atrapalhar, vai prejudicar toda a tua performance nos demais órgãos. Isso é muito interessante, vale a pena você saber disso, porque essa saúde intestinal... E dá uma pesquisada, porque é um assunto bem interessante. Isso, e essa saúde intestinal, ela tem tudo a ver com boa alimentação. Então, como a Dani falou, não normalize aqui ficar 1, 2, 3, 5. Saúde intestinal, ela tem tudo a ver com boa alimentação. Então, como a Dani falou, não normalize aqui ficar 1, 2, 3, 5... eu fico uma semana sem ir ao banheiro. Olha, cuidado. Não, porque eu sempre fui assim, fulano da minha família é assim também. Olha, isso aí é um grave sintoma. E vai para uma doença que é das doenças mais terríveis. Então, a gente está aqui falando do CA, né, que é o câncer. Quantos casos que têm surgido de câncer intestinal, câncer coloretal, e que são ocasionados principalmente por má alimentação. Então, são doenças terríveis que podem surgir disso. Então, doença do Crohn, a questão dos pacientes celíacos, intolerantes à lactose, cada dia está mais aí. Claro, tem sempre a parte genética, mas também tem a parte que você abusa tanto daquela função intestinal que ela fala, não, aqui já chega, para mim já não dá mais. Você não olhou quando eu te mostrei os sintomas e agora já estamos na reta final. É basicamente isso que o corpo faz.